Ô, Du, tava não, mas a hora que eu entrei aqui que eu te vi, eu passei a ficar. Ô, HG, hoje mais ou menos 7h15, 7h30 da noite, pensa no seguinte, a quantidade de gente tomando banho, a quantidade de gente acabando de trabalhar home office, então o consumo de energia vai nas alturas. Aí você põe rádio, os que são elétricos, né? TVs e secadores ligados. Vai ser um consumo de energia violento. Vai, Du, vai. Os secadores estarão ligados logo mais e eu sou um cara que eu gosto muito de brincar com as previsões. E a previsão que eu passei a fazer desde ontem é que o campeão brasileiro sai desse jogo de hoje. Quem ganhar logo mais será o campeão. Aí você vai dizer assim, mas se der empate, aí o Palmeiras gostosinho. Mas se quem vencer hoje, para mim, será o campeão brasileiro. E como eu não fico para trás, e ousado por ousado também sou, eu acho que o Galo vai ganhar hoje. É que assim, se olharmos para o Atlético no retorno, o encontro dos dois melhores do retorno hoje acontece no Maracanã. O Filipão sempre foi um adversário muito duro para o Tite, historicamente falando. E hoje eles se reencontrarão. Aliás, tem uma rixa entre eles, né? Eles não se falam há algum tempo e tal, e hoje se encontrarão. Mas, experientes que são, obviamente darão aquele abraço falso, que nem nota de 15. E aí, quando o melão rolar, aí nós vamos ver aquela velha história, né, de quem tem mais garrafa velha para vender. O Elton está dizendo ali que peronomútil de uma rivalidade muito equilibrada entre os dois e tal, mas deixa eu sustentar isso só para vender o jogo melhor. Estarei com os ouvidos no rádio, um olho na TV e o outro no Instagram do HG, que é muito forte. O Instagram, o negócio tá bom lá. Eu ganhei uns 10 mil seguidores de ontem para hoje, eu não estou entendendo mais nada, eu não fiz nada para ganhar tanto seguidor. Eu estou bloqueando. Não sou procissão para o povo me seguindo. Eu estou bloqueando. Por quê? É porque eu aprendi um negócio, eu estava meio desconsoado com o negócio de Instagram. Você põe lá assim, eu gosto do HG, o cara fala assim, aluga um barraco, vai morar com ele. Eu falei, povo agressivo. Aí eu falei com meus meninos, eu vou cancelar esse trem. Pai, você pensa, você tem 104 mil pessoas do seu lado, só 40 te aborrecem, não faz isso não. Eu falei, mas eu estou me irritando. Aí eu vi uma entrevista do Fábio Melo, não o nosso repórter, o padre. Adorei, ele falou assim, você não é obrigado a abrir a porta da sua casa para ser ofendido. Eu falei, gente... Agora o cara passou dos limites, eu vou lá, bloqueio. É isso que eu faço. Eu estou bloqueando mais do que ganhando. É isso que eu faço. Ô, Du, eu vou te contar uma coisa rapidinho aqui, senão o Stefano vai começar a gritar no meu ouvido aqui, o Bernardo no seu aí. Só rapidamente aqui. Uma vez o Drauzio Varela contou uma história que eu sempre repito ela nas rodinhas, assim, que ele foi numa peça dos irmãos Caruso, e aí tinha 2.000 pessoas no teatro. E na hora que acabou a peça, 1996 aplaudiram de pé. E os 4 ficaram sentados ali. Aí ele foi lá cumprimentá-los depois da peça e os irmãos Caruso disseram, cara, nós estamos chateados. Mas por quê? Aqueles 2 casais ali não levantaram. Mas 1996 pessoas aplaudiram de pé. Mas nós estamos incomodados com aqueles 4 ali. É assim a vida, lamentavelmente. E o cara escreveu outro dia, você me bloqueou, mas voltei. Falei, por pouco tempo e cravo. Tchau. Tchau, Du. Daqui a pouco, o presidente Sérgio Coelho conosco aqui nos Donos da Bola. E o papo é eleição no Atlético. É por aclamação, naturalmente, né? A gente vai falar disso daqui a pouco e dentro de instantes. Informação direto de Porto Alegre. Inter interessado num jogador do Cruzeiro. Daqui a pouco, João Batista Filho fala conosco nessa edição dos Donos da Bola no ar a partir de agora.
Pessoal, atenção, atenção, estamos de volta aqui com os donos da bola. Daqui a pouco, o presidente Sérgio Coelho, o papo é eleição no clube, a gente conversa com ele daqui a pouco, por vídeo, obviamente, dentro de instantes. Daqui a pouco também informações que chegam direto de Porto Alegre. Interesse do Grêmio por um atacante do Cruzeiro, você vai saber quem é daqui a pouco. Aliás, desculpa, do Inter, interesse do Inter por um atacante do Cruzeiro. Daqui a pouco você fica sabendo quem é, mas agora eu quero falar de KTO, porque vem aí o jogo mais importante do ano. Você já imaginou? Disputar um jogo ao lado de grandes nomes da internet, do rádio e da TV é promoção Convocados KTO, edição Minas. Acesse o site kto.com, faz seu cadastro, o primeiro depósito, e aí o valor você define aí, utilizando o cupom JOGOKTO, aí você utiliza o cupom, faz o primeiro depósito. Depois é só torcer para ser um dos 10 convocados para jogarem conosco no dia 8 de dezembro no Mineirão, com transmissão pela internet, com reportagem, comentário, narração. Tudo isso com vários craques do rádio esportivo. Entretanto, pessoal de TV, de rádio, de internet, todo mundo reunido na maior festa da KTO de todos os tempos. Vai rolar no Mineirão, aí depois aquele joguinho, aí aqueles comes e bebes, um show e todo mundo lá confraternizando na maior do Brasil, na KTO Ótima. Então acesse kto.com, use o cupom JOGOKTO, jogue com responsabilidade, mas eu lembro que é só para maiores de 18 anos, portanto não deixe de participar. JOGOKTO é o cupom para você usar. E agora a gente começa a falar do jogo de logo mais. A gente começa a falar de Flamengo 1, Atlético 2. Aqui, aliás, eu acertei o Cruzeiro, tá? Desculpa. Atlético 1, Flamengo 1, Atlético 2, o jogo do Maracanã de logo mais. Estou aqui ao lado de Thiago Fernandes, sempre muito otimista, sempre isento, sério, embora saiba brincar. Porque aqui a gente trata a coisa assim, a gente brinca, mas a gente não distorce informação, temos isenção e isso é o que sustenta esse programa. E ponto final. Ponto final. Fala pra gente de Flamengo 1, Atlético 2, por gentileza. Eu quero saber se você está otimista assim como eu ou opera no último, Thiago? Eu sou um otimista por natureza. Vocês sabem disso. Eu sempre estou otimista. Até demais. Aqui eu já falei que o Cruzeiro ia para Libertadores, eu já falei que o Atlético ia atropelar, inclusive eu devo um almoço pro Elton desde janeiro. Eu falei que o Atlético ia atropelar na pré-Libertadores. Então eu sou um otimista por natureza, HG. Então, a torcida do Flamengo vai ficar chateada comigo, porque eu já falei isso aqui lá atrás e eu vou repetir. O Atlético, na história do futebol brasileiro, ele sofreu com o Flamengo na década de 80. Depois disso, foi só palmada. Foi palmada em 2004, 6-1 em Ipatinga. Foi palmada em 2014, 4-1 no Mineirão, na semifinal da Copa do Brasil. Foi palmada em 2022, na Supercopa do Brasil. Foi palmada, me ajuda a lembrar, em 2014 também no Campeonato Brasileiro, 4-1 no Independência. Então, HG... mais uma palmadinha do Atlético no Flamengo hoje. Mais uma. É natural. O Atlético faz isso ano após ano. E aí, eu entendo o torcedor lá da década de 80, do Atlético, que fica muito chateado com o Flamengo. Mas o cara, que é novo, como eu, como Dólar, o cara que tem mais ou menos a minha idade, ele não vai entender isso. Gostei. Você gostou dessa gostei, do Serra? Meio Serra essa, né? Meio Zé Serra. Depois você joga no Google. Mas o cara mais jovem, ele 30 e poucos anos, esse cara... ele não tem que ter raiva do Flamengo. Porque o Atlético, desde que ele nasceu, o Atlético só bateu no Flamengo. E eu contei aí, enumerei os jogos em que o Atlético bateu no Flamengo. Nós estamos falando de um 6-1 no Ipatingão, 2-4-1 em 2014, final da Supercopa do Brasil, o Atlético só bateu no Flamengo. Uma derrota depois disso, que foi do ano passado na Copa do Brasil. E eu falei justamente antes dela. Que no ano passado da Copa do Brasil, com gol roubado, né? Eu não consigo dizer isso. Roubado? Pô, é roubado. Eu falei isso. Mas você vai dizer, não, roubado, você vai tomar um processo. Não, quando só você viu algo que o mundo não viu, então ali... É porque ninguém viu, né? Nenhuma imagem, porque nenhuma imagem é conclusiva. É que assim, é o tipo do lance. Ele confirmar ou não confirmar, pra mim daria no mesmo. Eu falei isso ano passado e reitero que mantenho minha posição. Meu querido, ele como é que daria na mesma? Meu amigo, como é que daria na mesma? Eu tenho certeza que a bola não entrou. Assim como ninguém tem certeza que ela Eu não tenho passou. certeza como o mundo tem, só ele viu o gol. Ninguém tem certeza. É que nem aquela história, todo mundo acha que você é uma mala, todo mundo. Mas aí sua esposa diz, não, mas eu acho que não, porque a esposa da gente não vê defeito. Então, assim, sinceramente, então tudo bem, se não quer que eu use o termo roubado, eu vou falar. Posso entrar nessa briga? Posso falar, então, quer que eu fale roubado?
Não vai deixar. O Wilton Pereira Sampaio deu algo que só ele viu. Então ele se equivocou. E para mim, eu vou sustentar isso até o último dia da minha vida. Tomara que seja lá em 2099. Tá. Aqui, eu estava otimista com o Atlético. Presta atenção no que eu vou te falar. Barra. Eu estava otimista com o Atlético. Depois que passei pelo Thiago, eu fiquei preocupado. É Eu juro. Eu juro. sou otimista. Eu estava muito otimista com o Atlético. Mas otimista mesmo. É 2-1 Atlético, aquele golzinho chorado no final. Mas depois que eu vi o Thiago Fernandes, eu passei a ficar com muito medo. Então, já não acho que vai ser 2-1 mais. É porque dá uma secada, né? Boa tarde pra Nossa, todo mundo que cara, é um assiste, negócio né? impressionante. A forma que ele trata o esporte, né? O futebol, Dá medo. né? Dá medo, né? Do que a gente vai encontrar lá no Maracanã hoje. Falando ainda a respeito desse jogo aí, eu não concordo com você, não. Eu acho que a história não seria muito diferente se o Atlético não tivesse sofrido aquele gol que a gente não sabe se a bola entrou. Porque aquele dia o Atlético jogou de forma tão recuada, tão medrosa, não encarou o Flamengo, que aquele dia, se o Flamengo tivesse que fazer 3-0, ele faria. Não faria nada. E hoje, eu espero que o Atlético não se retraia. Não fique nessa de medo do Flamengo, medo do que possa acontecer. Que jogue de igual para igual. Porque os dois times têm grandes elencos. A expectativa gerada em cima desse jogo é de um grande jogo, de uma grande partida, de um bom movimento estratégico de futebol, partindo dos dois treinadores, do Tite pelo lado do Flamengo, do Filipão pelo lado do Atlético. Então eu espero que isso se concretize e não seja um jogo feio, retraído, que sempre a gente é bom de queimar a língua. Quando a gente espera um jogão, o trem dá errado. Eu vou dizer para você uma coisa, que os números do Thiago Fernandes, e por isso eu fiquei com medo, me preocupam, o comentário dele, porque dos últimos 8 jogos do Maracanã, o Atlético ganhou só um. Com gol contra do Felipe Gol Luiz. Você me lembrou de alguma coisa. Então, por isso, eu olhava para o Thiago falando e olhava para a informação, olhava para o Thiago e falei, não, eu não posso dizer que o Thiago tem razão. Mas aqui você me lembrou de uma coisa. De 2 jogos. Tem acho que um 3-0 em 2008. Castilho. Renan Oliveira acabou com esse jogo. O Cruzeiro tinha o Marcelo Moreno, o Galo buscou o Castilho para falar assim, agora sim. Tem um boliviano bom de bola do lado de cá também. E aí o Atlético fez 3-0 lá. E tem E esse jogo ele marca por um momento bem parecido com o atual, pelo lado do Flamengo. O Flamengo vinha muito bem no ano de 2008 e aquele jogo o Atlético vence no Maracanã e dá a quebrada no Flamengo que estava galgando buscar o título. E tem só mais 2 jogos que eu lembrei do Atlético vencendo. Um com o gol do Prato, lá, Lucas Prato. 2015. 2015. E outro, olha, memória boa demais. E outro que é 3-0, o Flamengo tinha o Romário e o Atlético tinha o Guilherme. Aí 3 gols do Guilherme. Não, mas esse foi no Mineirão. Esse foi no Mineirão. Esse foi no Mineirão. Eu tô vendo o Thiago contar essas histórias aí, o Elton voltando ali para 2009, etc e tal. Você já parou em algum momento da sua vida e olhou as escalações do Atlético até 2012? Nossa. Dá Elenco. Dá pra lembrar de 5 vários, a 12 né? ele mandou mesmo. Ai, papai. Tem uns ali que são meio tristes, né? A torcida tem que agradecer demais, não tem? Melhorou bastante, né? Você tá otimista ou realista? Ou tá com medinho? Tô realista. Realista é medroso. Eu acho que esse jogo é, sem dúvida nenhuma, o jogo mais difícil do Atlético no ano. Considerando todo o contorno da partida, né? O Flamengo tem um baita de um time. Cebolinha voando, hein? Cebolinha tá bem, o Tite no comando. E difícil. O valor dólar agora. Não, mas é verdade. Eu acho que o Atlético tem condição. Por quê? Porque o Atlético. Isso é um comentário mais mureteiro que pode existir no jogo. Não, mas hoje. todos os Jogo times, difícil. todos os Jogo times difícil. do G4 que disputavam o G4 quando o Atlético enfrentou no retorno, ele venceu. Então isso depõe a favor do Atlético, né? Mas esse jogo ele é mais difícil porque está na reta final do campeonato. Isso deixa o jogo muito mais difícil. Mas o Atlético tem condição, sim. O Atlético tem jogado bem fora de casa e tem jogado bem contra adversários fortes. O Atlético é um time diferente, né? Ele se porta melhor quando enfrenta equipes mais qualificadas. Ele joga melhor, ele fica mais concentrado, parece. O esquema tático funciona melhor também quando a outra equipe quer jogar. Então isso são fatores que deixam o Atlético com uma chance maior do que seria o normal, assim, num jogo lá no Maracanã. E o Elton estava falando sobre a questão da postura, né? Não sei se o Atlético vai chegar a jogar de igual para igual, né? Porque o Atlético tem oscilado. Vai ser retraído. O Atlético tem oscilado, tem variado a forma como joga, né?
Mas os melhores momentos, na minha opinião, do Atlético são aqueles em que ele pressiona mais na frente o adversário. Eu acho que o time apresenta um futebol melhor e se sai melhor, né, normalmente, quando faz isso. Mas é um time também que já está muito acostumado com a ideia normal do Filipão, que é de defender com linha baixa, né? Que é de esperar um pouco mais. Mas concordo com o Elton, é muito perigoso fazer isso contra o Flamengo, porque o Flamengo é um time que fica extremamente à vontade quando tem a bola e quando precisa enfrentar uma retranca. É um time que tem muita qualidade técnica e que consegue criar mesmo quando o adversário está jogando defensivamente. Talvez o Atlético tente nos primeiros minutos uma abordagem de pressão um pouco mais alta e depois recue, né? Tô imaginando aí que o time vai variar um pouco o comportamento de acordo com a partida, né? Só para dar material até para o Valu, para entrar nessa discussão, o Dola falou a respeito desse sistema que o Atlético possa utilizar. Contra o Palmeiras, o Atlético fez a pressão alta lá em cima e fez 15 minutos fantásticos contra o Palmeiras, jogando lá em São Paulo e ganhou. E abriu o placar muito no início, né? E ganhou de 2-0, justamente por isso. E outro exemplo que o Atlético também ganhou jogando em São Paulo foi contra o São Paulo, que esse o Atlético esperou o tempo todo e aproveitou os contra-ataques. Então, 2 exemplos, um diferente do outro. Só que tem um detalhe, Valu, antes da gente ir para o mano a mano aqui, tem um detalhe que precisa ser observado. O Atlético contra o Palmeiras pegou o Palmeiras num período de baixa do Palmeiras, né? O Palmeiras ali foi um momento de oscilação, que é raro no Palmeiras, um momento de oscilação na competição. Vai pegar um Flamengo, que é disparado o melhor elenco da América do Sul, vai pegar um Flamengo em alta com um baita de um treinador. O Palmeiras também tem, o melhor de todos os que temos, mas o elenco do Flamengo, se a formatação não funcionar, é muita qualidade, né, Valuzeiro? Boa tarde para você, Dola, Thiago, Elton, telespectadores. Eu acho o melhor elenco em termos de qualidade da América do Sul. O elenco do Flamengo, para mim. Com alguma folga, talvez. Com alguma folga. E só para falar assim, a respeito desse jogo do Palmeiras, Everton, eu concordo que o Palmeiras não vivia o seu melhor momento, mas quando esse Palmeiras do Abel não vive o seu melhor momento, mesmo assim ele tem um nível de enfrentamento, digamos, normal, né? O fora do normal dele é quando ele está na fase que o Abel Ferreira instituiu como normal. Mas falando desse Atlético e Flamengo, a gente vai falar de 2 equipes que ao longo da temporada oscilaram muito, durante boa parte do ano não demonstraram aquilo que o seu elenco, os respectivos elencos têm como capacidade, mas que eu entendo que, para o bem do futebol, chegam no seu melhor momento para esse enfrentamento hoje do Maracanã. Eu estou com o Dola com relação, acho que até o Elton, na hora que o Dola falava, ele tinha um pouco de concordância com relação a isso. Eu acho que o Atlético pode surpreender, sim, variando muito esse momento de marcar o Flamengo, porque para mim hoje o Flamengo tem um desfalque muito importante, que é o Pulgar. Eu assisti vários jogos do Flamengo, o Flamengo não tem um jogador que faz nada parecido com o Pulgar. Mesmo o Alan, que está voltando, não deve ser nem utilizado. O Gerson é uma outra característica de arrastar, mas o jogo pelo lado do campo, de força, chega. Tem o Thiago Maia, que eu acho bom jogador, mas o que o Pulgar faz, ele alivia muita carga de criatividade, por exemplo, do Arrascaeta. Agora, é claro, se o Atlético fosse adiantar contra o Flamengo, o Filipão, muito vivido e experiente no futebol, sabe que ele pode sofrer dando espaço pro Cebolinha, vejamos seu Bruno Henrique. Então vai ser um jogo muito estudado. Eu, com sinceridade, não tenho essa expectativa de um jogo de tantos gols, com tantas oportunidades. Pode se desdobrar assim, dependendo de alguém que abra o placar logo cedo. Mas, repito, acho que hoje o meio-campo, o Otávio vai ter um papel muito importante junto com os outros meio-campistas. Não sei quem que o Filipão vai colocar e vai ser importante demais as saídas de dentro da área do Hulk e a entrada de Paulinho, Zaracho, enfim, um grande jogo. É o que eu espero hoje mais Nós vamos falar daqui a pouco no Mano a Mano, mas agora eu tenho um recado para você. Imagina ter a tranquilidade de um veículo sempre protegido, mas sem gastar uma fortuna e com condição mais que especial. Então eu falo de Gran Car. Isso não é só possível, não, isso é garantido. Eu quero falar com você que está aí do outro lado, que ama seu carro, que proteção é fundamental. Entretanto, eu estou falando de proteção de verdade. É aquela proteção que te traz paz de espírito, segurança, que está ao seu lado sempre que você precisa. Então agora preste atenção. É a sua chance de ouro para proteger seu carro com o melhor e ainda manter seu bolso felizão. Porque a Gran Car é uma gigante confiável com mais de 10 anos cuidando de veículos como o seu, como o meu,
com um time que não dorme no ponto e está disponível sempre 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sempre prontos para tudo. Então tem uma condição imperdível, que é a Mega Cyber Week Gran Car. Fazendo sua proteção agora, aqui no 2565-1444, você vai ter atenção, hein? Você vai ter R$50 de desconto, atenção, R$50 de desconto na adesão e mais 50% de desconto no primeiro boleto. Mas tem que correr porque é por tempo limitado, então não perca tempo, mas não perca nem mais um segundo. Ligue agora para esse número aqui, ó, 2565-1444. Está aqui na tela, ou você pode apontar sua câmera para aquele QR Code lá no cantinho. Fale com os nossos consultores. Economize e proteja seu carro 24 horas com a Gran Car. É hora, daqui a pouco a gente vai fazer o mano a mano. O presidente chegou aí, ô Popó? Daqui a pouco o presidente Sérgio Coelho estará conosco. O papo, claro que é eleição, o espaço foi aberto aqui para o Bolívar, que não conseguiu as assinaturas para disputar a eleição no clube, mas o espaço foi oferecido e aí, obviamente, o presidente aceitou e estará conosco aqui. Nós vamos bater um papo com ele dentro de instantes, presidente Sérgio Coelho. E mais, daqui a pouco, mais informações, aliás, mais não, a informação que vem de Porto Alegre, com João Batista Filho, do interesse do Internacional por um atacante do Cruzeiro. Se você não sabe quem é, vai saber daqui a pouco que o JB estará entre nós aqui. Popó, tá tudo bem com o presidente aí? Posso chamar? Então deixa eu chamar o presidente Sérgio Coelho. Em primeiro lugar, agradecer pela presença aqui na tela da Band e já começar, inclusive, a falar do assunto que envolve eleição tão somente. Presidente, o Bolívar esteve aqui e eu disse ao Bolívar que eu acho salutar um processo que faz parte do processo democrático ter uma eleição. Entretanto, os conselheiros entenderam que seria melhor por aclamação e tal, e o presidente Sérgio Coelho, que outrora disse até que não teria interesse, acaba ficando no clube pela confiança, obviamente, que os R's têm em você e que o conselho todo tem. E fiz questão de destacar, com a presença do Bolívar aqui, da sua conduta retilínea. E por isso você ocupa um cargo de fundamental importância. Então eu quero perguntar ao presidente, como é que você avalia ser por aclamação, não ter uma eleição e a possibilidade de muitos questionamentos sobre termos uma associação rezando na cartilha da SAF? Por gentileza, presidente, prazer recebê-lo. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos que acompanham o programa, a todos da mesa. Eu quero primeiro dizer que eu tenho muito respeito, consideração pelo Bolívar. Nós temos uma relação muito respeitosa. Eu o admiro como um grande atleticano, uma grande pessoa, e só tenho que falar bem do Bolívar e das intenções do Bolívar. Eu estarei me reelegendo por aclamação porque não houve um outro candidato, né? O processo no Atlético é democrático. Ele pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 10 candidatos. Eu queria explicar direitinho assim, Everton. No passado, para ser candidato a presidente do Atlético, era tão necessário ser sócio de um dos clubes do Atlético, Vila ou Labareda. E ter, me parece que 5 pessoas que abonassem, outros sócios dos clubes, que abonassem uma chapa. E no passado houve algumas candidaturas de pessoas que não eram conhecidas pelo conselho, se candidatavam e não tinha 3, 4 votos. O conselho fez uma reforma, só fazendo uma observação. Nessa situação que eu estava dizendo, pela facilidade que era em candidatar presidente do Atlético, até um sócio da Vila ou do Labareda que torcesse para um outro clube, por exemplo, torcesse para o Grêmio, ele poderia se candidatar a presidente do Atlético.
Eu acho que era uma falha muito grande e na época eu manifestei aos colegas, como outras pessoas também, para que era preciso reformar o estatuto. E o conselho achou que precisava de colocar 50 pessoas, 50 conselheiros, para abonar a candidatura de alguém. Pode-se achar que às vezes o número 50 é muito, mas num universo de mais de 400 conselheiros, esse número não é tão grande. E se qualquer pré-candidato, ele não consegue as 50 assinaturas, dá a entender que dificilmente ele conseguiria a maioria dos votos para ser presidente, disputando a eleição com outro candidato. Então, eu não acho que isso aí é um problema do estatuto. Eu acho até pelo contrário. Nosso estatuto, ele protege muito o clube. Para ser candidato a presidente do Atlético, qualquer conselheiro pode ser candidato, tem que ser conselheiro, nós temos mais de 400, qualquer um pode ser. Mas ele disponibiliza seu nome e vai buscar essas assinaturas. Se não conseguir, paciência. Mas não podemos culpar o estatuto. Até porque nós temos um conselho muito sério. Eu posso te garantir, Everton, que o nosso conselho é um dos conselhos mais sérios atuante do futebol brasileiro. Bom, eu vou abrir as perguntas aqui. Thiago Fernandes, por gentileza. Boa tarde, presidente. Prazer falar com o senhor aqui nos Donos da Bola. A minha pergunta é a respeito sobre a sua atuação na SAF. O Atlético está aí caminhando a passos largos para se tornar SAF. E eu queria saber, o senhor vai atuar como alguém que fiscalizará a ação da SAF? Terá também voz ativa? Como é que será esse papel do senhor como presidente do Atlético na SAF do clube? Veja bem, quem vai fiscalizar a SAF são empresas de auditoria, não é o clube, O clube é o sócio de uma empresa. Bom, vamos entender bem o que é a SAF. A SAF é uma empresa, onde tem diversos sócios, como qualquer outra grande empresa. O Atlético tem 25% dessa companhia. O Atlético, por ter 25% da companhia, ele tem 2 cadeiras no Conselho de Administração, que essas cadeiras serão ocupadas pelo presidente e vice-presidente da associação. Agora, essa empresa, ela tem as melhores práticas de governança corporativa. As pessoas que hoje investiram no Atlético são donos das maiores empresas do Brasil. Então, eles sabem como conduzir grandes empresas. Eles saberão conduzir o Atlético, que é muito grande também. Então, quem fiscaliza são empresas de auditorias independentes, empresas que são as maiores do mundo. Hoje, o Atlético, a associação é auditada pela empresa, não vou dizer o nome aqui, mas é a 5ª maior empresa de auditoria do mundo. Fomos nós que contratamos essa empresa, E então é isso. Então, o Atlético terá 2 cadeiras no Conselho de Administração como sócio da SAF. Como outros investidores também terão cadeiras por serem sócios. Então é isso. O outro papel que eu terei é que a SAF criou um comitê do futebol. E nesse comitê do futebol participam 6 pessoas. Número par. Eu serei o presidente do Conselho do Futebol da SAF e tenho o voto de Minerva. 3-3 numa decisão qualquer, eu voto novamente e decido. Funcionará dessa forma. Bom, eu vou continuar abrindo aqui, mas mesmo o Atlético sendo um sócio na operação,
Acho que a pergunta do Thiago faz sentido, porque sendo um sócio é importante que investigue, que acompanhe, que questione, através de todo o trabalho feito, que me parece ser a Ernest Young. Né? Então é importante que o Atlético, como sócio na operação, investigue e sempre fique atento a todos os movimentos. Alexandre Dolabella, presidente Sérgio Coelho. Boa tarde, presidente. É notório, né? Todo mundo sabe da sua ligação próxima, né, com os atuais donos do clube, já que vocês fizeram parte de uma mesma diretoria antes do clube virar SAF, né? Eu queria saber do senhor o seguinte: se durante o próximo mandato, como que vai funcionar essa relação direta com os novos donos e se o torcedor pode esperar em determinados momentos uma postura combativa ou até opositória, mesmo sendo um aliado, né, dos atuais donos do clube, em questões que interessem a associação, como, por exemplo, se eventualmente estiver precisando um aumento de orçamento para transferências ou alguma coisa do tipo, o torcedor pode esperar que você vai lutar também, mesmo que vá contra, de repente, uma opinião momentânea dos atuais donos? Boa tarde. Boa tarde. Veja bem, o papel do presidente do Atlético e do vice, independente de quem que é representar a associação na SAF, sendo dono de 25%. Nós estamos no mesmo barco. Nós defendemos os mesmos interesses. A empresa tem 100%, né? O total de todos os sócios, somando a cota, né, de cada sócio, tem 100%. O Atlético tem 25%. Então, o Atlético tem o interesse que essa companhia cresça, como também eles têm. Né? Então, nós não temos que estar fiscalizando os outros 75%, ou eles nos fiscalizando. A gente juntos, né? A gente junto tem que fiscalizar a empresa no todo, porque o sucesso dela é dinheiro no bolso dos investidores, é dinheiro no bolso do Atlético. Né? Então, não existe aqui, assim, por exemplo, Atlético tem que estar de olho, o que na SAF, os donos da SAF estão fazendo. Não, nós temos que estar de olho na companhia. Né? É a companhia é formada pelos investidores e pelo Galo. Né? Então, nós estamos defendendo os mesmos interesses. Vamos criar uma empresa aqui onde cada um de nós temos um tanto. Né? Cada um aí, nós somos 5 pessoas, cada um tem 20%. O interesse de cada um de nós é o mesmo aí. Se tiver um roubo na nossa empresa lá, um funcionário está roubando de nós 5. É um exemplo que eu dou. Né? Agora, o que eu posso mostrar para vocês, o que é que eu fiz, né? A nossa gestão fez em negociação negociação da SAF, onde estavam, do outro lado, os 4 R's. Vou dar 2 exemplos. Quando nós estávamos negociando, acertando valores, quanto que era o valuation do Galo, que foi 2 bilhões e 100, que é o maior do futebol brasileiro até agora. Se você somar o valuation do Cruzeiro, Botafogo e Vasco, somar os 3, dá 1,100. O Atlético deu 1,100. Então, os 3 somados é igual ao valuation do Atlético. Né? Então, quando a gente estava negociando, eu pedi na negociação que os 25% do Atlético não fosse diluído. Isso significa que toda a dívida do Atlético que estava na associação foi para a SAF. A SAF vai gerar... eles fizeram um aporte de capital, de recursos, para pagar dívidas e outras coisas mais, vai pagar muitas dívidas e vai ficar um pouco de dívida. Se precisar de fazer mais aporte para pagar essas dívidas, os 75% faz o aporte e não tira nenhum percentual do Atlético, ele continua com os mesmos 25%. Então, quer dizer, o Atlético tem, nesse contexto, 0 de dívida dentro da SAF. Foi uma negociação da nossa gestão. Eu, pessoalmente, negociando isso com o Rubens. Querem ver outras coisas que a nossa gestão negociou, defendendo todos os interesses do Atlético?
que a Arena e a Cidade do Galo não pudessem ser vendidos sem o Atlético autorizar. Bem como não pode mudar de objetivo. A Arena tem que ser para jogos, né? A Cidade do Galo tem que ser para o centro de treinamento. Se quiserem amanhã, fala assim, olha, onde é a Cidade do Galo, nós vamos criar um condomínio muito bacana de casas aqui. Só se o Atlético permitir. Então, aquilo ali vai existir para o resto da vida, dependendo da vontade do Atlético, sendo centro de treinamento. Então, não existe porque eu sou amigo dos 4Rs, eles são meus... nós somos amigos, né? Que eu vou fechar os olhos para negociar com eles, até mesmo porque eles defendem muito mais numa negociação os interesses do Atlético que deles próprios. Eles não estão lá para ganhar dinheiro com o Atlético, não. Eles estão lá para ajudar o Atlético. Se eles não estivessem, né, o Atlético, eu não sei como resolveria o problema do Atlético. Nós assumimos o clube com 1.250 bilhões de dívida. Não fui eu que criei essa dívida, não. Né? Não foi a nossa gestão que criou essa dívida. Nós chegamos lá com 1.250 bilhões, com 200 milhões aproximadamente de juros por ano. O clube, o maior faturamento do clube até então tinha sido em 2019, com 290 milhões de reais. Tudo que arrecadou no Atlético. Televisão, bilheteria, venda de atletas e tudo. O maior faturamento do Atlético até a nossa chegada tinha sido 290 milhões em 2019. Em 2021, nós estávamos pagando quase 200 de juros. Veja que situação que a gente estava nela. Né? Então, cria-se, né, a especulação que o presidente é amigo dos 4Rs, que parece que a gente está ali para prejudicar, para tomar conta das coisas que não são do Atlético, fazendo mau uso do patrimônio do Atlético. Pelo contrário, né? Todos os nossos esforços são para o bem do Atlético. Né? Essa é a nossa postura, esse é o nosso caráter. Né? É isso que a gente faz na vida, que seja no Atlético, que seja nas minhas associações lá, filantrópicas que eu tomo conta. Eu tomo com muita responsabilidade e cuidando muito melhor do que fosse o meu. Eu não cuido das minhas empresas da forma que eu cuido o Atlético e as nossas entidades filantrópicas. Quem dera se eu cuidasse, porque eu cuido 10 vezes com mais carinho, dedicação de tempo ao Atlético e às nossas instituições filantrópicas, que eu cuido dos meus negócios. Hoje, por exemplo, eu fico próximo, né, 90%, 80% por conta do Atlético, do meu tempo, 10% para filantropia, 5% para minha família e 5% para minha empresa. É essa a nossa forma de trabalhar. Eu e a minha gestão, o doutor Zé Murilo, toda a diretoria, porque quando fala, né, parece que a gente está ali para prejudicar o Atlético, e isso não é verdade, gente. Me mostra uma coisa que foi feita errada dentro do Atlético, tivesse qualquer insinuação de desonestidade, de corrupção, me mostra uma, por favor. Né? Quando eu falo essa pergunta, é claro que não é para vocês, estou falando de uma forma, querendo mostrar assim, como que, às vezes, né, a gente pode levar a torcida que tudo que a gente faz é certo. Podemos errar. O erro, ele é humano, mas é um erro. E não uma atitude maldosa, desonesta, e isso pode esquecer. Presidente, é importante nós destacarmos sempre que os questionamentos eles são inerentes ao nosso trabalho aqui e são importantes que eles sejam sempre feitos. E não vai carregado, obviamente, de nenhum ato de desconfiança, mas eles são sempre necessários porque nós, da imprensa, somos o elo entre a torcida e o clube,
que hoje é uma SAF, mas que a associação tem 25% da operação. Eu preciso encerrar com o senhor, mas eu não posso deixar de fazer uma única pergunta, mas eu preciso de uma resposta muito rápida, por gentileza, que eu preciso chamar um intervalo aqui, presidente. A entrevista com você é muito mais importante, mas um dos movimentos do presidente reeleito no Atlético é, de fato, a permanência do Rodrigo Caetano, ou o presidente ainda conta com uma certa dúvida, porque, segundo o que temos de informação, o Corinthians vem com um caminhão de dinheiro para tirá-lo do Atlético. Uma das medidas, agora como presidente reeleito, ou daqui a pouco como presidente reeleito, é a permanência. O senhor crava e banca a permanência do Rodrigo Caetano? Everton, antes de eu responder essa aí, vou ser bem rápido, mas eu respeito muito aí as perguntas de vocês e acho que elas são providenciais, né? E isso me deixa até, de certa forma, feliz, porque é uma oportunidade que eu tenho de explicar como que as coisas funcionam. E quanto ao Rodrigo Caetano, eu não tenho dúvida que ele continuará, né? Eu lutei muito para a permanência dele, e nós temos uma relação muito próxima, respeitosa, até de amizade, e sei que ele não irá para outro clube, ele ficará no Galo, tenho absoluta certeza disso. Obrigado, um grande abraço para todos. Obrigado, presidente. Espaço sempre aberto aqui. Falaremos outras vezes, em outras oportunidades e até com mais tempo para a gente explorar outros assuntos aí. Muito obrigado por ter nos concedido esse tempo aqui para falar com você e muito boa sorte aí nessa sequência de trabalho no Atlético. Obrigado ao presidente do Atlético, Sérgio Coelho. Muito obrigado a todos aí que atenderam ao nosso convite, ao nosso chamado e cederam aqui esse tempo do presidente para falar conosco. Daqui a pouco a gente vai falar com o João Batista Filho. Nossa, mas hoje está difícil aqui meu ponto, viu, gente? Meu Deus do céu. Olha o barulho, ó. Tô ouvindo daqui, ué. Tá doido. Olha o barulho. É o Popó gritando pra caramba. Eu sei que é. Gritou Parece tanto que besouro, estragou o ponto. cara, no meu ponto aqui. A bateria tá acabando. Impressionante. Ô, meus queridos, deixa eu dar um recado aqui. Atenção, meus amigos, sofrendo para pagar a prestação de carro, moto, van, caminhão, atenção. Preste muita atenção, porque é um recado que é, na verdade, uma prestação de serviços aqui, porque quando você olha para o carnê e tem a impressão que comprou um carro e está pagando 2, aí não tem jeito, não pode continuar do jeito que está. Tem que entrar em contato, fazer uma consulta para saber se tem juros abusivos embutidos no contrato de financiamento. Vale para um contrato que você está pagando, vale para um contrato que você já pagou, tendo quitado ou não. Estão ligando para você falando de busca e apreensão do carro, moto, van, caminhão? Então não entrega, fala com a gente, que a gente te ajuda. 2566-2701. 2566-2701. Fale conosco e vamos resolver, ou pelo menos tentar te ajudar a resolver o problema. Fato é que a consulta é de graça para saber se tem juros abusivos. E se tem juros abusivos, não tem jeito. Se tem juros abusivos, você pode receber de volta até 80% do que pagou ou está pagando de forma indevida. Aí você pode quitar o financiamento, reduzir o valor de parcela, fazer o que você bem entender. Entretanto, você precisa simplesmente fazer contato. O contato é aqui, ó, 2566-2701, QR Code está ali no cantinho. Aponta para lá, fale conosco e não deixe de resolver o problema. Juros abusivos é dinheiro pelo ralo e nós podemos te ajudar. A consulta é de graça. 2566-2701. Vou para um rápido intervalo. É ligeirinho e a gente já volta. Até já. Break nos donos da bola de hoje, rapaziada. Quarta-feira de Brasileirão, jogo decisivo, Flamengo e Atlético, né? Ainda tem Palmeiras e América que também podem decidir o Campeonato Mineiro, né? O Campeonato Brasileiro nessa reta final. Palmeiras recebe no Allianz Parque, Palmeiras de volta, o Allianz Parque recebe o América lá. E tem muita gente mandando palpites, inclusive nossa enquete ainda está rolando. Votem na nossa enquete, decisão no Maracanã. Galo vence o Flamengo? 52% afirma que sim, que o Galo vai ganhar dentro do Maracanã. 13% apenas empate e 35% vitória do Flamengo. É jogaço hoje. Parem todas as máquinas, todo mundo tem que parar para assistir, porque esse aí vai ser jogão. Pode não ser muitos gols, mas vai ser jogão taticamente.
disputas de bola fisicamente, e as estrelas que estão em campo, Arrascaeta, Hulk, Paulinho, Bruno Henrique, Cebolinha, uma fase incrível, Pedro, então assim, é só craque de bola. A Érica Souza falou assim, hoje está parecendo final de Libertadores, nu, que ansiedade, esse nu aqui ela ressaltou, inclusive caixa alta, está muito ansiosa a Érica Souza aqui. O Rodrigo falou Galo 3-1 Flamengo, o Alex Antunes Galo 4-0. O Alisson tá falando 1-0 sofrido, gol do Hulk, tá falando o Alisson aqui. O Kenny Almeida falou 4-0 Flamengo fora o Biden. O Cláudio Roberto 4-1 pro Flamengo. Tem muitos flamenguistas no chat também participando hoje, hein? O Maradona, olha o Maradona aí, de Itabira, Minas Gerais. Esse Maradona eu não conheço, não. Olha que eu sou de Itabira, hein? Grande abraço pro Maradona. 2-1 pro Galo, rumo ao título. Maradona atleticano, aparentemente, né? Deixou seu palpite aí, vitória do Atlético dentro do Maracanã para ele. O nosso querido Diego Silva também mandou recado, sempre participa aqui, grande abraço, falou assim, Diego Silva de Betim, né? Falou assim, o Atlético vencerá hoje pelo placar de 3-1 e será campeão brasileiro na última rodada. Sou pupilo do grande oráculo HG e assim como meu mestre eu nunca erro. Então 3-1 amanhã eu vou te cobrar aqui, hein, Diego Silva. Vou te cobrar esse resultado aqui. Vamos falar também no próximo bloco. Fiquem ligados, informação importante quando a gente voltar sobre Bruno Rodrigues, né? Bruno Rodrigues em um clube aí um clube grande aí do Brasil, interesse a lotação do Cruzeiro. Também vamos começar a projetar Cruzeiro Atlético Paranaense com a volta da torcida cruzeirense ao Mineirão. E o Mano a Mano, o famoso Mano a Mano que a gente sempre faz aqui, nosso querido Popó. Um grande abraço pro Popó, sempre faz um Mano a Mano aí. Mano a mano de Flamengo e Atlético, né? Deixar uma polêmica, quem é melhor? Arrascaeta ou Zarate? Entendeu? Hulk ou Pedro? Então fica aí que no próximo bloco a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais. Fechou? Vamos voltar pra TV. Você, atenção, hein? Você que está sofrendo, e olha que é muita gente, hein? Falta de desejo, impotência, ejaculação precoce. Bortoni está aqui, vai dar o caminho da felicidade. Aê! Grande Bortoni, Boa tudo tarde bem, pra Bortoni? você. Vamos mandar lá pro presidente do Atlético, hein? Sim, aliás, ó, daqui a pouquinho, já tô sabendo que você vai ter uma informação muito quente aqui pra você de casa. Então, ó, mas atenção, vamos esquentar agora a sua vida sexual, né? Qual que é o seu maior problema, meu amigo? Fala pra mim aqui, ó. É ejaculação precoce, disfunção erétil. Saiba que para todos esses tipos de problemas não tem idade, não é? Então preste atenção aqui, ó. Organ Maxi Turbo. Gente, ele é um vasodilatador que aumenta o calibre das veias. Pois é, das veias e artérias. Ele é 100% natural. Ele não vicia, não acelera o coração e não tem contraindicações. Mude sua vida trazendo mais vigor para sua relação. E lembrando, gente, que o Organ Maxi Turbo, ele é indicado para homens e mulheres também, melhorando a sua libido, aumentando sua autoestima e confiança. Liga agora, 0800 292 9000, 0800 292 9000. Para comemorar, Black Friday continua para você. A gente está com uma promoção nunca vista antes, hein? 70% de desconto no kit do Organ Maxi Turbo. E para pagamentos no cartão de crédito, você ganha condições especiais. Então você vai ligar agora no 0800 292 9000. Organ Maxi Turbo, 70% de desconto para você. Olhou, sorriu, o amigão subiu! Então é isso aí, vou mandar um fardo lá pro presidente do Atlético, Sérgio Coelho. Ô, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pera aí que eu preciso, pera aí, Popó, pera aí que tem uma informação importante aqui.
Espera aí um pouquinho. O Inter está interessado, eu tenho que ser agora. Vamos fazer um mano a mano, mas tem que ser agora, porque tem informação importante chegando de Porto Alegre. Ver se eu consigo falar aqui com o JB Filho. Se atender o telefone ajuda bem, viu, JB? Meu Deus do céu, na hora que você precisa é a hora que não funciona. Pera aí que nós vamos botar o João Batista Filho aqui. Ele vai falar conosco, que vai confirmar a informação, hein? Inter interessado em jogador do Cruzeiro, em atacante do Cruzeiro. Toca telefone, chama, meu querido. Fala, Everton. Grande João Batista Filho, fenômeno da informação do Rio Grande do Sul para o mundo, meu querido. Ô, JB, hoje mais cedo eu estava no jogo aberto, você falou, Everton, vamos fazer um cross. Eu falei, não posso, porque eu estou no jogo aberto, mas agora estamos fazendo aqui uma ligação para ser mais rápido e para ser mais objetivo. Ô, JB, que história é essa do Inter querendo tirar jogador nosso aqui? Bom, o Internacional trata como avançada a negociação pelo Bruno Rodrigues. 26 anos, que pertence a Tombense, está emprestado ao Cruzeiro. Ele deve vir para um contrato definitivo de compra no Internacional. Rapaz, então os homens do Inter tratando direto com o Tombense? Exatamente, é isso que está vazando. O Inter só deve se pronunciar oficialmente após o término do Campeonato Brasileiro, que daqui a uma semana. Mas a informação que nós temos aqui é que o negócio é tratado como avançado. E sim, tem grande chance dele ser anunciado após a disputa do Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro. Rapaz, o principal atacante do Cruzeiro desde o ano passado, viu, JB? Eu sou muito fã. Se ficar aqui, ótimo para o Cruzeiro. Se for embora, muito bom, ótimo também para o Internacional. Jogador dedicado, sério, competitivo. E é um jogador que tem sido, nas 2 temporadas, o mais importante dos atacantes do Cruzeiro, mas assim, indiscutivelmente. Agora, só para fechar com você, JB, em primeiro lugar, já agradecendo mais uma vez sua gentileza, tem informação sobre tempo de contrato com o Inter? Não, a gente ainda não tem tempo, valores, nada. Eu até ia te perguntar, eu queria te ligar para justamente perguntar, Everton, o que o Cruzeiro estava oferecendo aí? Porque a gente só sabe isso, o Inter diz, cara, estamos avançados com esse jogador, acho que até o final do Brasileirão a gente anuncia, vamos comprar ele. Bom... Rapaz, curto e grosso assim, aqui ninguém falava disso. Para nós é uma grande novidade, quanto então. Quanto que o Cruzeiro ia pagar por ele? Tem informação, Valu, quanto que o Cruzeiro pagaria pelo Bruno Rodrigues? Não. O que o Thiago Fernandes não está aqui no estúdio agora, mas vamos tentar buscar informação com o Thiago Fernandes aqui. Thiago, quanto que o Cruzeiro pagaria pelo Bruno Rodrigues? Então, o Cruzeiro pagou 4 milhões de reais por 30% dos direitos econômicos do jogador. Estava tentando apurar questão de valor, não consegui ainda falar com a fonte. E o Cruzeiro teria que pagar algo próximo do que foi oferecido no meio do ano, que seria 4 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos. O Clube da Arábia Saudita chegou a oferecer esse valor ao Cruzeiro. Naquela ocasião, Cruzeiro e Tombense acabaram recusando a proposta. E aí, o que ficou combinado é, caso o Cruzeiro comprasse, o valor teria que ser proporcional, ou seja, o equivalente a 4 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos. Algo próximo de 20 milhões de reais pela totalidade dos direitos do atleta. Então o Cruzeiro teria que pagar, para comprar esses outros 67%, algo próximo de 67%, 70% desse valor de 20 milhões de reais, que daria mais ou menos 14 milhões, 13 milhões de reais. 13, 14 milhões, viu, JB? Vale isso? Eu acho que vale. Ele não é centroavante, né? Ele não, até joga de jogou lado. como 9 porque o Gilberto saiu, mas ele não é centroavante. Não é centroavante, mas funcionou em algumas vezes, né, Valuzeiro? Exato. Como centroavante. Mas um jogador de beirada, faz as duas, mas um jogador mais de beirada. Mas muito bom jogador, na minha avaliação. Muito competitivo, muito rápido e acho que o Inter vai fazer um grande negócio, viu, JB? É bacana ouvir isso. O fato é o seguinte, tá? O Inter paga 1,5 milhão de reais mensais de começo de conversa, mais um outro que bonificação o jogador sempre tem pro Ener Valencia, e descobriu quando o cara chegar aqui que ele não é centroavante, que ele é um atacante que joga ao lado do centroavante. Ou no mínimo tem que ser 2 caras parecidos. E eu acho que aí entra o Bruno Rodrigues. Ele sabe jogar centralizado, mas não é o referência. Ele e o Ener Valencia podem acabar se completando. Porque, vamos lá, não vai pagar 20 milhões de reais pro cara que vai vir pra cá ser reserva, né? É verdade. Agora, para fechar com você, JB, foi um pedido do Cudê ou o Cudê não fica para a próxima temporada? Se for o presidente Barcelos, é praticamente certo que ele fica. Se for o Roberto Melo, que é o candidato da oposição, o Melo está dizendo que quer ele, mas existe uma boa chance de não ser ele.
Mas enfim, aqui tá complicado, viu? Eu entendo. JB, muito obrigado, conte sempre conosco. Abraço, gurizada. Tá aí então, JB Filho, nosso colega, competentíssimo, direto do Rio Grande do Sul, com essa informação aí, o Valu, que tem prioridade, obviamente, nós vamos fazer o mano a mano daqui a pouco, mas a informação tem prioridade, JB poderia falar conosco agora, e tá aí, segundo o que apurou dentro do clube, é muito bem informado, tem um ótimo trânsito no clube, os homens falaram, já tratamos como bem adiantada a negociação com Bruno Rodrigues. Vai caber ao Cruzeiro, né, quando finalmente conseguir definir como será o seu 2024, ainda creio que há por parte do Cruzeiro o interesse da permanência no atleta. Claro que, conforme trouxe o JB, sempre muito responsável e competente, o Internacional neste momento fala que as coisas já estão bem adiantadas, mas a gente está falando da valorização de um jogador que tem feito um campeonato. O campeonato do Cruzeiro não é bom, mas sem o Bruno Rodrigues, a gente já trouxe aqui alguns números, seriam bem piores. A situação do Cruzeiro seria bem pior. Vamos ver o desenrolar, né? A janela de transferência ainda nem abriu, mas as movimentações do mercado já começaram. Ô Elton, a gente vê os jogos do Cruzeiro, a gente olha os números, o Valu trouxe aqui, números que recheiam qualquer argumento favorável ao Bruno Rodrigues. E aí agora, segundo o JB, a proposta e o negócio bem adiantado do Inter com o Bruno Rodrigues. Então, eu fiquei bem surpreso. Você lamenta? Eu lamento e eu fiquei bem surpreso dessa notícia sair num momento como esse, né? De campeonato pegando fogo. O Cruzeiro tem um jogo importantíssimo amanhã. Não sei como que uma coisa dessa pode movimentar a cabeça do atleta para a partida de amanhã. Espero que de maneira nenhuma que ele continue focado, ajudando o Cruzeiro dentro de campo. Mas, enfim, eu tinha uma dúvida para perguntar, era para o Thiagão, se o Cruzeiro tem preferência de compra. Tem, né? Então, se o Cruzeiro se movimentar, ter os 4 milhões, seria isso, né? 4 milhões de euros. Não, então, o valor é 4 milhões, proporcionalidade, né? O valor seria, se a gente fizer do ponto de vista proporcional, o Cruzeiro teria que pagar algo próximo de 70% disso. O que dá 70% de 4 milhões de euros dá mais ou menos 2 milhões e 800... Dá mais ou menos não, dá 2 milhões e 800 mil euros. 11, 12 milhões. Isso. 11, 12 milhões de reais. Dá um pouquinho mais, dá quase uns 15. Deve dar 14. 14. É que o Cruzeiro tem que pagar esse valor porque é o que foi combinado entre o Cruzeiro e Tombense. Para completar. O Cruzeiro, quando comprou lá atrás, pagou 4 milhões de reais, está pagando ainda, parcelou em 20 vezes, 4 milhões de reais por 30% dos direitos econômicos. Então agora o Cruzeiro teria que pagar algo próximo de 2 milhões e 800 mil euros por 70% dos direitos. Tá, então, ou seja, o Cruzeiro teria que se movimentar financeiramente para pegar e fazer agora, nesse momento, na virada de dezembro, essa compra para ter o Bruno Rodrigues para a próxima temporada. Ou seja, então vai ser um investimento que às vezes o Cruzeiro nem estava esperando esse investimento nesse momento, porque o contrato dele é até 2024. Exatamente. Ou seja, então isso aí também já dá uma movimentada. O contrato dele é até o final desse ano. Desse ano? Desse ano. Então, o Cruzeiro já estava sabendo que isso poderia acontecer. Da possibilidade, Da possibilidade. Então o Cruzeiro está ciente disso, ciente que vai entrar numa briga de valores aí agora pelo Bruno. Desculpa, fica à vontade. Só uma situação envolvendo isso. A todo instante foi avisado ao Cruzeiro que caso o Cruzeiro não exercesse esse direito de compra lá em julho, haveria proposta pelo Bruno Rodrigues nesse momento. Porque era natural. O Bruno é o principal nome do Cruzeiro hoje. É o principal nome do clube. Ele teve proposta da Arábia Saudita, ele teve proposta do futebol brasileiro. Aqui mesmo nós trouxemos interesse do Corinthians, do São Paulo, e teve mais um clube que agora eu me esqueci. Mas enfim, trouxemos interesses de vários clubes no Bruno Rodrigues. Então o Cruzeiro já estava ciente que ao fim do contrato de empréstimo dele com o clube, que se o Cruzeiro quisesse a manutenção do Bruno Rodrigues para 2024, teria que abrir os cofres. Eu fico surpreso com isso, porque o Cruzeiro comprou 30% dos direitos do Bruno. Então, independentemente de uma eventual negociação, o Cruzeiro vai faturar como eventual venda do Bruno. Mas eu imaginava que o Cruzeiro fosse fazer um esforço e tentar a manutenção desse jogador para a próxima temporada. Eu espero que ainda faça. Eu espero que ainda faça. Mas vocês estão tratando como muito adiantado? Não, o Internacional, a forma que o JB trouxe, que me espantou. O Inter já trata esse jogador como um reforço para a temporada. Não foi assim, como possível. Ele não jogou em nenhuma condicional. E outra não teve coisa, condicional. Ele disse que do clube veio a informação que a situação estava bem adiantada. Avançada. Não existia um condicional. Agora, isso me assustou. Você sabe que eu fico pensando aqui, nós vamos ter tempo para falar disso.
Eu não sei se eu acho bom ou ruim, eu vou te explicar por quê. Eu sou um grande fã do Bruno Rodrigues mesmo, assumido. Nunca vi, nunca falei, não sei, nunca vi de perto, não conheço ninguém. Mas é porque eu gosto de jogador competitivo como ele. E ele tem, além de ter sido competitivo até aqui, ele é um jogador que ele nunca se esconde do jogo. É um jogador que resolve o jogo fazendo gols ou dando assistência. Embora muita gente o trate como bagre, que é uma covardia e, acima de tudo, uma desonestidade. Mas se ele sair para o Internacional e o Cruzeiro não exercer o direito de compra e não ficar com ele, eu só posso acreditar, vendo o lado positivo da coisa, que o Cruzeiro pretende ter alguém muito melhor do que ele para a próxima temporada. Só isso pode explicar a saída do Bruno Rodrigues do Cruzeiro. Que o Cruzeiro, na próxima temporada, prepara coisas muito maiores. Eu quero dar... Ô, Bruno Rodrigues, se for embora para Porto Alegre, deu para ti baixo astral. Vou para Porto Alegre, tchau. Vai levar um colchão oriental médico que eu vou mandar para você. Black Friday até amanhã. Até amanhã tem Black Friday. Eu não sei se a Josi vai liberar aí para a gente fazer até sexta-feira. Não sei, vamos ver. Mas atenção, Black Friday está bombando. Nunca vendemos tanto. Você vai ligar agora mesmo. As 10 primeiras ligações para o 992160262, para o 0800 038 2000, terão vantagens. Os colchões da Oriental Médica indicados para todas as pessoas, principalmente as que têm dores nas costas. Ou então quem não tem dor nas costas, mas não quer ter. Então, para isso, vai dormir num colchão com a tecnologia Ultra Forte X Plus, densidade inteligente, exclusiva, com alinhamento corporal e muito conforto. Nós temos todos os nossos colchões. Proporciona uma noite de sono tranquilo, sono restaurador. Dormiu bem, acorda melhor ainda. Você dorme... Que tal você pegar o sono sendo massageado pelo colchão? Nós temos colchão com massageador. Que tal você despertar com o colchão te massageando e não com o celular apitando ali do seu lado ou um velho despertador? Eu tenho para você. E na Black Friday... Tanto com massageador como sem massageador, eu tenho colchão com cofre, sem cofre, eu tenho 9 tipos de colchões, você pode escolher, um que cabe no seu orçamento, está lá. Nossa especialidade é cuidar do seu sono e te atender rápido e te atender de forma realmente muito fácil. 992160262. Chamou no WhatsApp. Não, Everton, eu quero ligar de graça no 0800 038 2000. O telefone está aqui. O QR Code está lá no canto. Aponte a câmera, fale com os nossos consultores. E nunca se esqueça. Sempre compre direto da fábrica ou nas mãos dos nossos consultores através desses 2 telefones aqui. Temos distribuidores sérios, então antes de fechar negócio com quem você não pergunta pra gente se a empresa tal é distribuidora e vem para o melhor colchão do mundo, que é o Oriental Médico. Eu vou agora no mano a mano pra gente fazer exatamente sobre o jogo de logo mais, Atlético e Flamengo. Que, aliás, eu vou dizer para vocês, hein? São 2 grandíssimos elencos. Começo com você. Alô, Thiago Valuzeiro, Everson ou Rossi? Everson. Eu também vou de Everson. Thiago Valu. Thiago Fernandes. Everson. Elton Novaes. Everson. Você, Doleta? Everson. Acho que é indiscutível. Gemerson e Fabrício Bruno, aí não pode passar, né? Fabrício Bruno. Unanimidade. Fabrício Bruno. Lemos e Léo Pereira. Você, Thiagueiro. Hoje, Léo Pereira. Você, Thiago Valu. Léo Pereira. Elton no voo. Hoje, Lemos. Dolaband. Léo Pereira. Vou de Lemos, desculpa. Vamos virando. Saravia ou Mateuzinho? Você, Elton. Sorrisinho, ficando de boa, cara. Mateuzinho. Você, Doleta. Reta final do Saravia tá muito boa, mas Mateuzinho. Você, Valu. Mateuzinho. Thiago. Mateuzinho. Eu também vou de Mateuzinho. Arana e Ayrton Lucas, desculpa, né? Não, isso aí é popular, né? Você pode pular, mas vamos falar o nome dele. Arana. Guilherme Arana, melhor craque da lateral esquerda. Só para justificar, Ayrton Lucas faz um grande Não, campeonato. É um lateral Mas muito até bom também. Talvez o Arana, se fosse na NFL, né? Comeback of the year, né? A volta do ano, realmente Arana. Olha só, Valuzão. Gastou, hein? Otávio ou Thiago Maia, Doleta? Otávio. Você, Elton. Então, eu pergunto toda vez, é o momento, assim, só Não, agora? O critério é seu. Otávio. Você, Thiago Fernandes. Cara, eu adoro o Thiago Maia. Acho o nome maravilhoso, mas vou de Otávio. Você, Valuzeiro. A mudança,
a reestruturação, um jogador que afetou o Atlético, e aí é todo o mérito do Luiz Felipe Scolari, viu, Thiago? Vem comigo. Através Se renda ao da Filipão. presença do Otávio. Se renda ao Filipão. Não é nem essa de questão, futebol. Thiago. Eu acho que tudo que o Otávio sofreu no primeiro semestre e como que ele conseguiu se recuperar é valioso pra Porque caramba. o Thiago Maia, o Valor até falou, né? O Pulgar é que tem feito essa função de forma Eu preciso considerar, porque a gente precisa ser honesto com as opiniões. O Otávio teve uma melhora considerável no Atlético, considerável, e muito pelo trabalho do Filipão / Lucas Gonçalves. Então eu vou de Otávio. Edenilson Gerson passa, né? Desculpa. Essa pode passar também. Só vou registrar, né? Gerson é um escândalo. Ele tá voltando a jogar agora, né? Cara, joga muito. Ele tava jogando muito mal no início do ano. Personalidade. É que não dá pra comparar o que o Edenilson fez. O problema é que o mal do exatamente, Gerson ainda está num nível, muito né, pro acima futebol do brasileiro. Zarate e Arrascaeta, acho que esse aqui, por mais que o Zarate seja um foi baita sacanagem. jogador, difícil. O O Arrascaeta, Arrascaeta é... os maiores gringos que passaram No pelo mundo futebol ideal, a brasileiro. gente jogaria com os dois. Acho que é o né? maior. Eu acho que é. O Arrascaeta é o maior gringo do futebol Eu tenho brasileiro. pra mim, né, facilmente. a Arrascaeta jogou no Cruzeiro, que de 2017 pra cá, o Arrascaeta só tem aumentado o nível de atuações dele no Brasil. Tocou o valor. Impressionante. Impressionante. Igor Gomes e Cebolinha aí também, não, né? Cebolinha Cara, tá o que o vivendo uma Cebolinha fase... tá mas jogando de bola posso falar uma coisa? um absurdo. Tite. Não que mudaria no absurdo. mano a mano, mas eu acho que tem a chance de aparecer o Rubens aí ao invés do Igor Gomes. Não duvido, não. Eu acho até que o Filipão vai tentar fechar Soltar o lado o arame, esquerdo. fechar o lado Não, eu esquerdo. só concordo com o Dola também, ô Everton, deixar registrado. O ideal seria ter os dois, né? Zarate e Arrascaeta, que seria o ideal do meio campo. Né? Mas Ter enfim, os dois seria Cara, bom. mas se fosse Zarate e Cebolinha hoje, eu ia de Cebolinha. Aqui Eu vai dar vou uma de briga, Zarate. aqui talvez dê uma briga boa. Paulinho ou Bruno Henrique, ó. Não dá Paulinho, briga. Paulinho, artilheiro do briga, campeonato. bola. Artilheiro do brasileiro. Não, sim. Tô dizendo que o Hulk Bruno Pedro Henrique também, hoje titularíssimo, Bola. absoluto. Voltou Mas- muito bem da mas contusão. veja só o Mas o nível, Paulinho né? é sacanagem, né? Nível alto aí, né? Nessa nível alto. disputa. Uma sacanagem. Então aqui Paulinho. Pelo ano do Paulinho, só pelo que o Paulinho faz esse ano. E Hulk e Pedro, eu vou de Hulk. Alguém vai de Pedro? E eu vou de Hulk também. O Hulk, mais uma temporada do Hulk absurda, apesar que a temporada do Pedro também é fantástica. Se eu não me engano, são 34 gols. Mas o Pedro vem sendo recuperado pelo Tite. É, também. também. Tite. Ele fez um Bruno início Henrique, muito... Pedro É. e Cebolinha. Isso, cara. né? Ele fez um início de temporada muito bom, fazendo muitos gols, depois teve uma baixa e voltou a fazer muitos gols, mas eu fico com o Hulk nessa aí, no Paroímpa. Então tá aí, Hulk levando o mano a mano de hoje. Nós vamos criar um esquema aqui que o Popó até tá dizendo aqui. Eu gosto de gente que tem iniciativa. O Popó acabou de me dizer, Everton, a partir do próximo mano a mano, nós vamos mostrar a seleção A montada. seleção montada. Olha pra você ver que coisa linda, Popó. Que homem 34 maravilhoso. gols o Pedro fez. Eu falei. Não, você pediu pra confirmar. Vamos Falhava falar no modo. mais sobre o Atlético e sobre o jogo, mas antes eu preciso falar que o Atlético não pode derrapar nas curvas. A Gominha Pneus Multimarcas apresenta sua nova loja em Belo Horizonte. Gente, tá precisando comprar pneu? Aqui, a Gominha é líder nacional em Michelin e BF Goodrich. Porém, na loja da Pedro II, 3839, Pedro II 3839, eu tenho uma ampla variedade de pneus de marcas com preços imbatíveis, que aliás é a nossa marca registrada. Preços imbatíveis, serviços de qualidade, equipe especializada, pronta para te atender, mas te atender bem. Não vai chegar lá e aqueles caras tudo com mau humor, ninguém cuida direito, aí não aperta o parafuso, aí não encaixa bem a roda, é problema. Não. Com a gente é diferente. Então, uma visita à 8ª loja da Gominha Pneus vai te fazer muito bem para o seu carro. Aproveite, eu vou estender até sexta por minha conta aqui, viu, Natan? Até sexta-feira, Black November, só na Gominha. Além de BF Goodrich, além de Michelin, outras marcas que você compra e paga em 10 vezes sem juros. E se quiser pagar no Pix, eu te dou um desconto especial. Vamos nessa, então? Então chame agora, ligue agora no 2523, o telefone daqui a pouco vai aparecer, mas antes só lembrando aqui que eu tenho pneus Aro 13 a partir de R$ 279,90 em 10 vezes sem juros, Aro 14 por R$ 309,90 em 10 vezes e o Aro 15 por R$ 289,90 em 10 vezes sem juros. Tudo em 10 vezes, vai pagar à vista no Pix, paga com 5% de desconto. Então chame agora, ligue para nós, ligue para a gente. Põe o telefone da Gominha de novo para mim aqui, por favor. Eu não sei se é possível, só porque eu não gravei ainda, porque o telefone é novo. Então só para você que está em casa ligar e saber qual a loja mais próxima e visitar. Mas se for na nossa loja da Pedro II, Avenida Pedro II,
39. É que estava na tela aqui o telefone agora, mas está numa outra arte aí. Então, se não der para voltar, paciência, porque eu deixei passar batida aqui que eu não guardei. Mas é isso aí. Está aqui, ó. Está aqui. Minha equipe é maravilhosa. 2523-1995. Muito obrigado a todos aí pelo empenho aí em cima. Obrigado mesmo de coração. Agora sim, voltando para falar do jogo. Então, voltando para falar do jogo, no início, a gente explorou isso aqui, do otimismo, do realismo e tal. Eu não sei se foi o Dólar que disse aqui, o jogo mais cascudo do Atlético, sim, Maracanã. O Flamengo numa grande fase, eu falei com o Valu, Palmeiras lá atrás pegou o Palmeiras em queda num momento muito complicado. Agora pega o Flamengo crescendo na reta final, empatado em número de pontos com o Palmeiras. Ou seja, depois de ouvir o Thiago, eu passei a ficar realista e não tão otimista. Você não confia na paternidade? Não. Vai precisar de DNA hoje? Não Então vai precisar de DNA. Ratinho! Vai fazer o DNA, ganhar, pronto, acabou. Agora, eu não sei se foi você, Elton, se foi o Dólar que falou sobre ficar mais retraído ou atacar. Os dois falam. Os dois falamos e concordamos e discordamos em alguns pontos. É que eu não sei, cara. Eu não sei se o Filipão vai soltar esse time, não. Pois é. É uma Flamengo coisa. vai atacar. É difícil de dizer. Eu acho, por exemplo, na escalação, igual eu falei, eu tô apostando na entrada do Rubens, por exemplo, por uma precaução maior no lado esquerdo, para ter uma recomposição melhor. O Rubens também sai muito rápido pro contra-ataque, é um pouco mais rápido que o Igor Gomes. E de repente, num segundo momento, lá no segundo tempo, se precisar jogar um pouco mais, armar um pouco mais, ele aciona o Igor Gomes. É um palpite meu. Você assistiu o jogo contra o Bragantino, Flamengo e Bragantino? O jogo foi totalmente aberto. O Bragantino teve possibilidades para pegar excelente de assistir, inclusive. Foi um jogo gostoso, um jogo bom. É o que eu estou imaginando. É claro que a gente não, eu acho que trocação demais o Filipão não vai, não. Eu não espero isso, não. Mas eu acho que vai alternar momentos. Eu também não acredito, não. Assim, eu acho que o Atlético vai variar, o Filipão vai ter o entendimento. Acho que vai alternar. Eu acho que o Atlético não vai tão lá em cima quanto foi contra o Grêmio, mas eu tenho quase que certeza que o Filipão também não vai ficar... esperar demais esse Flamengo também é pedir pra tomar, né? De enfrentar o Flamengo, claro, com o Atlético Paranaense na Copa do Brasil do ano passado, sofreu absurdamente, o Flamengo até elimina o Atlético Paranaense, então essa experiência, com certeza, o time do Atlético é bem mais qualificado, eu não acho que ele vai ficar, acho que talvez um meio termo. Se fizer isso contra o Flamengo Mas assim, não, peraí, mas assim, os dois lados. É que eu acho que eu ia falar isso do Flamengo, mas o próprio Tite não vai deixar um jogo de trocação. Eu acho que os dois vão se respeitar, né? A tendência acabou o jogo. Assim, os caras têm decidido jogo após jogo no Campeonato Brasileiro. Você vai deixar esses caras livres num jogo de trocação? Eu quero perguntar para vocês, daqui a pouco, Tite ou Filipão, mas antes é a hora de falar de coisa boa, de qualidade para mais de 65 mil alunos e por ano, um investimento de 30 milhões de reais em merenda saborosa e saudável. O número de alunos no ensino integral aumentou quase 6 vezes em menos de 3 anos. A Escola Viva garante a sensação de pertencimento e tem as portas abertas para a comunidade, isso é importante, isso é inclusão. A educação em Contagem, salas de atendimento educacional especializado, com equipamentos de última geração para pessoas com deficiência. E o trabalho começa bem cedo, porque a Prefeitura de Contagem constrói 7 novos CMEIs, Centros Municipais de Educação Infantil, que vão gerar mais de 1.800 vagas para crianças contagiantes. Tudo isso e ainda valorizando os professores com reajuste de 44% nos últimos 2 anos. E os professores da rede municipal de Contagem têm o melhor salário da região metropolitana de Belo Horizonte. Isso não é pouco, não. Tudo que a prefeitura faz é pensando em você. Contagiense, Tite ou Filipão? Tite. Tite ou Filipão? Tite. Tite ou Filipão? Tite. Tite ou Filipão? Filipão. Pergunta pra mim. Tite ou Filipão? Tite. O Tite é monstro. Mas ele Filipão ganhou o Aqui, Mundial. mas isso aí foi continuando mano a mano hoje, né? Historicamente, é o Filipão. Historicamente, Estou falando pra hoje. Não, tô falando pra treinar meu time hoje. Que fique bem claro. Que tem que ficar claro. É que o Elton Novaes, ele sempre fica no muro. Sempre. Aí você fala assim, Tite ou Filipão, o maior ou o melhor? Vamos embora, meu povo. Vamos embora. Até amanhã, 1 da tarde, com tudo da rodada de hoje. Um abraço a todos. Obrigado.